Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E eu vim aqui especialmente para falar sobre alguns detalhes, algumas observações que eu tenho recebido e, na verdade, são críticas. Obviamente, quando a gente faz qualquer tipo de trabalho, principalmente literário, nós estamos à mercê de determinadas críticas e eu vou falar para vocês o que acontece em relação às críticas que eu tenho recebido. Gente, olha, a princípio eu gostaria de lembrar que o livro Humanidade, Guerra e Natureza, ele foi a releitura de um livro que eu escrevi no ano de 2007, foi uma premonição que eu tive naquele período, e na verdade ele foi lançado como Os Irmãos Suíri quando Vida e Morte Conspira. Por que o título foi mudado? Por conta da dificuldade de identificar esse título. Por exemplo, hoje a gente tem essa preocupação de utilizar palavras que facilitem esses acessos, até por conta das tags, por conta das palavras-chave e tudo mais. E também porque quando eu finalizei o conteúdo, essa revisão que eu fiz da junção das duas histórias, eu cheguei à conclusão de que a natureza a natureza prevalecia. Então, era mais importante citar a natureza como como um protagonista do que simplesmente falar sobre as questões da natureza, as questões do meio ambiente. Então eu dei essa importância à natureza, tanto é que eu modifiquei a parte introdutiva deste, né? Eu acrescentei novos personagens à história, que inclusive é a Borboleta e Mariposa, que não faziam parte da primeira versão, até porque elas deram um toque diferenciado no contexto. Elas trouxeram uma visão mais romantizada, mais própria das ações da natureza. Elas falam pela natureza. Então são personagens que representam a natureza e consegue desenrolar esse contexto e fazer com que a história fluísse melhor e me desse mais condições de explorar o processo criativo, de fazer com que a história fosse mais profunda, que ela trouxesse mais conteúdo. E a partir daí, alguns leitores que finalizaram agora, alguns não, vários me disseram o seguinte: eu ouvi o seguinte, mas você se baseou em fatos atuais para escrever uma história fantástica. Não, não é verdade. Não é verdade porque essa parte que se assemelha, essa parte da história que se assemelha aos acontecimentos voltados para as nossas questões políticas e questões de saúde, esses fatos já estavam todos contidos na história original. Tanto que tem uma passagem onde o ursinho de pelúcia ele invade um espaço e ele subtrai algumas coisas, objetos e joias. Isso não tem nada a ver com esse contexto. Tem a ver e não tem. Porque esse fato antecede ao que aconteceu na nossa política. A questão, uma outra questão que pesa bastante também no conteúdo é o fato de que uma das personagens ela foi destituída de um cargo injustamente. Isso também faz parte do contexto que se assemelha com fatos que aconteceram no Brasil. São alguns detalhes assim meio absurdos que a gente para e pensa, por que disso? Porque é um livro espírita. Porque ele estava me mostrando o que estaria prestes a acontecer, que foi a questão da pandemia. Existe uma passagem também onde as vítimas, aquele número enorme de vítimas de catástrofes, de acidentes naturais, de guerras e tudo, estão chegando lá naquele espaço. Isso também já fazia parte do contexto e já preveu também essa questão da própria pandemia e o que a gente passou. Então, eu quero deixar claro que
tudo está registrado e que eu não me baseei na contemporaneidade para criar. Isso foi lançado em 2010. Quer dizer, a história se antecedeu praticamente por 20 anos. Eu tive esse deslumbre de poder observar o que poderia acontecer no futuro. Isso é espiritualidade. Então eu quero deixar claro, qualquer um de vocês que tenham dúvidas, que a gente possa, se vocês quiserem sentar, conversar sobre o conteúdo, eu estou à disposição de vocês para mostrar que realmente não foi um compilato de fatos atuais, foi uma premonição do que estaria para acontecer nesse período que nós vivemos toda essa dificuldade. E eu, como ser humano normal que sou, assim, igual a vocês, me surpreende muito porque eu me senti acuado. Em todas as coisas que eu faço, eu me sinto de certa forma acuado, porque eu tenho que me ceder, eu tenho que me disponibilizar a essas críticas e essas visões e essas conclusões para que as coisas aconteçam. Então, se eu for ficar me protegendo, eu não vou fazer exatamente aquilo que a espiritualidade espera de mim. E finalizar a humanidade, guerra e natureza foi interessante por isso, porque a gente consegue provar que existe sim essa energia cósmica que pode trazer uma série de informações e a gente pode sim, eu não diria assim, prever um futuro. A gente consegue, através do raciocínio lógico, imaginar em que resultam determinadas atitudes. Então, tudo é um resultado das nossas ações. O futuro, ele é resultado do nosso presente, das nossas ações no presente. E como pensador, eu acredito que eu tenho esse privilégio de repente, poder ver muito mais detalhadamente esses resultados, através dessa visão construída a partir da informação. Então, eu não me baseei em fatos atuais para escrever essa história. Os fatos aconteceram muitos anos depois e ela é original sim, e ela está registrada e está tudo lá, sabe? Não se preocupem com isso, porque eu não faria isso. A partir do momento que eu estou criando, eu estou realmente criando. Eu não tenho a pretensão de simplesmente inserir um contexto atual nessa história que foi uma revelação para mim, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês, e eu fico muito contente que vocês estejam lendo e reconhecendo esse trabalho. Eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, maiores detalhes, mas é sobre isso. Não foi um compilato dos nossos últimos eventos. Não, ele se antecedeu. Toda a história se antecede e finalmente eu consegui colocar ela da forma merecida. E obviamente essa é só uma primeira edição, eu ainda pretendo melhorar alguns detalhes que estão pendentes, porque como eu disse para vocês em outros vídeos, eu sempre repito, eu trabalho sozinho, tanto é que eu estou com obras para fazer, eu tenho um monte de coisas para modificar, eu estou sem estúdio, enfim, a gente vai levando, mas está tudo correndo muitíssimo bem. Eu já lancei agora a 5ª edição do Clodovil, que está lá um impresso maravilhoso, que eu já mostrei para vocês também. E a verdade é essa, gente. Então, para vocês que não leram ainda, eu recomendo. E para vocês que já leram, por favor, divulguem e levem esse contexto adiante de que não é um compilato de notícias de jornal, não. É uma criação, é uma inspiração. E como a inspiração que me veio dessa maneira tão maravilhosa, que eu gosto, e aliás eu tenho uma paixão por esses personagens, eu sou suspeito para dizer, mas todos eles representam uma parte de mim. E é isso, eu fico por aqui, um beijo para vocês, e a gente já vai aparecendo por aqui, tá bom? Beijão.